Olá, sobrenaturais, eu me chamo Paulo e hoje eu vou contar um relato de gelar a alma para vocês. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar aqui a opinião de vocês. Não se esqueça de deixar o like e o e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado para que você possa nos mandar o seu relato também, para que a gente possa contar aqui para o pessoal o seu relato também. O relato de hoje é o relato de número 3, que se chama Diabo, se você está aí, toque esse telefone. Eu, hein? Gente, esse daqui é mais um daqueles relatos de quaresma. A gente está fazendo uma maratona de quaresma, já que a gente está na quaresma, né? A gente está iniciando a quaresma agora. E esse é mais um relato de quaresma. E como vocês podem ver, o título assim é bem forte. Quem nos conta esse relato é um rapaz. Ele diz que isso aconteceu quando ele era jovem. Ele tinha 14 anos quando isso aconteceu com ele e com os amigos dele. Ele conta que até hoje, ele quando se reúne com esses velhos amigos dele, tentam entender o que foi que aconteceu naquele dia. E até hoje ele fica sem entender o que foi aquilo. E pede para que as pessoas que ouçam, que vejam esse relato, possam talvez explicar o que foi aquilo. Ele conta que a avó dele dizia que em noites de quaresma, vários espíritos malignos estavam soltos. Ele diz aqui que ele era um moleque muito cético, ele não deu ouvidos para a avó dele e combinou com mais 3 amigos para que saíssem aquela noite. Quando anoiteceu, nesse dia anoiteceu, ele inventou uma mentira lá para a avó dele, para a mãe dele, e disse que iria na casa do amigo dele. A avó, assustada, falou bem assim que ele poderia ir, mas que era para ele ficar na casa do amigo dele e não sair de lá. Os amigos moravam na rua da parte de cima e ele foi sozinho ao encontro dos amigos dele com um pouco de medo. Lá eles se encontraram, ele tinha 14 anos, um amigo 12 e outro 13. Mas ele não falou que era 3 amigos além dele? Não entendi, né? Mas continuando. Um dos amigos dele, que aqui eu vou chamar de Bruno, o mais rebelde, começou a andar pelas ruas gritando e desafiando o desconhecido. Ele gritava assim: Apareçam, demônios! ah, que coisa legal, né? Ele dava muita risada e os outros amigos também tiravam sarro dele, né? Começavam a rir muito, debochando daquela situação. Ele conta que nesse dia não havia ninguém nas ruas, somente eles 3. E eles resolveram subir até a uma avenida que tinha lá próximo, onde tinha um orelhão. E ele explica, para quem não sabe, orelhão antigamente, para as pessoas mais jovens que não sabem, eu sei, né, claro. Orelhão antigamente era um tipo de telefone que ficavam espalhado por vários pontos de ruas, que as pessoas iam lá, colocavam o cartãozinho e faziam as ligações. É isso que é orelhão, ele está dando a explicação aqui. Quando eles chegaram perto desse orelhão, Bruno, o mais rebelde, foi perto desse orelhão. E o Bruno, né, falou assim: Diabo, se você está aí, toque esse telefone. Eles riam muito dessa encenação do amigo dele, desse desafio que o amigo dele, Bruno, né? Que inclusive o Bruno tinha 13 anos de idade. O Bruno era o mais rebelde, né? E o do meio ali, que fazia essas gracinhas muito bacanas. Olha só. Eles ficavam observando o orelhão e nada acontecia. Eles continuaram andando até virarem em uma rua de terra, onde tinha postes que não funcionavam, que normalmente estavam queimados. Eles passaram por essa rua com um pouquinho de medo, sabe? Mas nada aconteceu. Desceram até o final da rua que dava, o final dessa rua de terra dava na rua do rapaz que nos conta esse relato, de 14 anos, que aqui vou chamar de fulano. Eles, não satisfeitos, né, deram a volta e subiram novamente para aquela avenida onde eles estavam anteriormente. Só que algo estranho aconteceu. Quando eles chegaram na avenida, o orelhão começou a tocar. Nesse momento eles se assustaram e saíram correndo. E o amigo dele, Bruno, gritou. É o capeta, corre! Mais uma vez eles saíram rindo, porque apesar de terem achado um pouco estranho, né, alguém ligar para um orelhão assim à noite numa rua vazia. Eles novamente fizeram o mesmo percurso, desceram aquela rua de terra, chegaram na rua dele e deram
a volta novamente para a avenida. Eu não sei porque eles estavam fazendo isso, eu acho que eles queriam procurar mesmo alguma coisa. Quando eles chegaram novamente na avenida, eles perceberam que em uma garagem que estava em construção, havia uma mulher. Essa mulher estava sentada com as pernas iguais a de índios, toda pálida, olhos arregalados e toda de preto. A mulher também estava segurando um bebê. E essa mulher fazia movimentos como se estivesse embalando o bebê, fazendo o bebê dormir, com os olhos arregalados. Imagina só a cena, hein? Ele conta aqui que faz muitos anos que isso aconteceu, mas ele lembra que ela usava um véu preto na cabeça. Ele conta que a garagem era pequena, tinha laje, mas não era rebocada e o chão ainda era de terra. Mais uma vez o amigo dele, Bruno, vendo aquela situação, foi achar de zoar aquela mulher e falou: Sai daí, doida! Tá fazendo o que aí? Ele era bem rebelde e sempre zoava de tudo. Eles sentaram nessa rua ainda, em uma calçada que ficava a 2 casas depois de onde essa mulher estava. Eles ficaram ali, tentando entender o que aquela mulher estava fazendo ali naquele horário com um bebê. O mais novo, que finalmente se pronunciou, que aqui eu vou chamar de Renato, falou que aquela mulher provavelmente seria uma mendiga que estava ali precisando de ajuda, quem sabe. O moço que nos conta esse relato diz que esse amigo era o mais sensato. Eles resolveram criar coragem e desceram aquela ladeira, né, para perguntar, para falar com essa mulher, né? Eles iam perguntar se ela estava bem. O fulano diz que foi o primeiro a entrar na garagem. E quando ele entrou, ele viu que não tinha mais ninguém lá. Os outros amigos dele também foram lá, entraram na garagem depois, realmente viram que a mulher não estava mais. Mas eles contam que a garagem era pequena e só tinha uma saída, que era a saída para a rua. E eles estavam o tempo todo olhando aquela mulher ali. E quando eles chegaram, a mulher simplesmente sumiu, sendo que não tinha como ela escapar por trás, porque ali não tinha saída, ali não tinha nenhum buraco, nenhuma porta para onde ela poderia ir, né? Talvez fugir. E mesmo que ela fugisse, saísse correndo, ainda assim eles poderiam ver ela naquela rua. Eles observaram melhor e viram que bem onde ela estava sentada tinha uma sacola de supermercado. Um dos amigos dele, meio assim com medo, foi lá, né, e cutucou aquela sacola para saber o que tinha ali. Eles perceberam que o que tinha ali era um pacote de fubá. Eles se assustaram quando alguém falou, ou um deles, ou eu não entendi essa parte que ele falou, que alguém falou que era uma oferenda, que poderia ser uma oferenda. Quando eles ouviram aquilo, eles se assustaram e saíram correndo, cada um para sua casa. Agora ficaram com medo, né? Ele conta que até hoje ele não sabe como aquela mulher estranha saiu dali de dentro. Como que ela desapareceu assim, sem ter por onde fugir, sem eles olharem nada. O fato do telefone ter tocado poderia ter sido sim uma coincidência, e eles não ligam muito para isso. Mas o fato daquela mulher ali estranha, né? E vamos combinar, aquela mulher era muito estranha. Ele conta que o fato daquela mulher ter desaparecido é algo que ele não consegue explicar e entender até hoje. E ele termina perguntando para as pessoas que ouvirem esse relato se vocês conseguem explicar para ele o que poderia ter sido aquilo. E o que seria aquele fubá? Ele pergunta aqui. Seria, sim, talvez uma oferenda realmente? Ele diz que até hoje ele não tem respostas para o que foi aquilo e os amigos dele também não têm respostas. Só sei que depois disso nunca mais eles saíram em quaresmas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que de uma forma ou de outra esses espíritos aí de quaresmas até que dão uma boa lição nessas pessoas que gostam de desafiar o sobrenatural. A gente tem que ter cuidado com o que a gente chama. As palavras têm poder. Minha avó, minha mãe sempre dizem pra mim que, cuidado com o que fala, cuidado com o que chama, porque vem. Esse foi o relato, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e comenta aqui o que vocês acharam. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.